Olá, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo. Que alegria, que satisfação estarmos juntos aqui para buscarmos o Senhor e conhecermos o Senhor através da sua palavra. Hoje eu quero falar aqui de um assunto um tanto quanto polêmico. Na semana passada, a Procuradoria-Geral da República, a PGR, denunciou o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele e mais 33 pessoas, por golpe de Estado. Essa foi a acusação, né? Tentativa de golpe de Estado. A pergunta é, será que o ex-presidente Bolsonaro será preso? O interessante é que depois que essa notícia se tornou pública, houve comemoração e houve reclamação. Aqueles que têm um posicionamento mais socialista, mais à esquerda, comemoraram isso. Houve comemoração até na Câmara Federal dos Deputados. E aqueles que têm um perfil mais conservador, mais de direita, começaram a reclamar e se queixar, e houve até vários pronunciamentos, né, em relação a isso, por parte até de deputados e senadores. Então, realmente foi algo que trouxe muita polêmica. Mas a pergunta que eu trago para você hoje aqui é: será que nós podemos confiar na justiça dos homens? Será que eu e você podemos confiar nessa justiça? Olha só, o presidente Jair Bolsonaro, ele que está sendo acusado pela PGR, né, aí numa investigação da Polícia Federal, capitaneada, né, pelo Supremo Tribunal Federal, ele mesmo, Jair Bolsonaro, disse que pode confiar sim e que vai confiar na justiça. Porque logo depois que saiu essa informação de que ele estava sendo denunciado pela PGR, ele então o que ele fez? Ele emitiu uma nota. E veja a nota que ele emitiu aqui, é interessante essa nota. É uma nota ao povo. E ele começa dizendo assim: a defesa do presidente Jair Bolsonaro recebe com estarrecimento e indignação a denúncia da Procuradoria-Geral da República. E aí ele começa a se defender, o presidente jamais fez isso, jamais fez aquilo e tudo mais e tal. E no final da nota ele diz assim: o presidente Jair Bolsonaro confia na justiça e, portanto, acredita que essa denúncia não prevalecerá por sua precariedade, incoerência e ausência de fatos verídicos que a sustentem perante o judiciário. Então veja o que ele diz aqui nessa nota, meu irmão e minha irmã. Ele diz: o presidente Jair Bolsonaro confia na justiça. E ele está falando aqui do quê? Da justiça dos homens, justamente dessa justiça que está denunciando ele aqui por esse crime, pelo crime de tentativa de golpe de Estado. Eu particularmente quero dizer para você que eu creio que o Bolsonaro está cometendo um erro. Aliás, está cometendo mais um erro. Que erro é esse que ele está cometendo? De confiar na justiça dos homens. Meu irmão e minha irmã, se você está passando por uma situação assim, onde você está sendo processado, denunciado, acusado, caluniado, eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, nós precisamos colocar a nossa esperança e a nossa confiança na justiça que vem de Deus sobre as nossas vidas, meu irmão e minha irmã. Nós precisamos depositar toda a nossa confiança e toda a nossa esperança na justiça divina. E é essa justiça que nós temos que buscar. Agora, isso significa que nós não vamos buscar a justiça dos homens, que nós não vamos buscar nos defender judicialmente? Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que, em primeiro lugar, nós temos que depositar a nossa confiança e buscar, em primeiro lugar, a justiça divina, porque a justiça dos homens a gente tem que sempre colocar um pé atrás. E eu creio que quando o Bolsonaro diz que confia na justiça dos homens, ele está cometendo aqui um equívoco. Por que eu acho que ele está cometendo um equívoco? Por duas razões básicas. A primeira delas é que a justiça dos homens é falha. Ele está cometendo um equívoco porque a justiça dos homens ela é falha. O pecado corrompeu a natureza humana. O pecado, quando entrou na humanidade, ele corrompeu a natureza humana. E o homem natural, ele não consegue produzir a verdadeira justiça. A justiça sempre vai ter um aspecto que não vai conseguir considerar em todo o processo, seja ele qual for. E Deus, que sabe todas as coisas, que conhece todas as coisas, que conhece todos os desígnios do coração humano,
Esse Deus, sim, ele faz justiça. Olha só o que a palavra de Deus fala sobre a justiça dos homens. Em Abacuque, capítulo 1, versículo 4, o profeta está ali falando, se queixando para Deus a respeito da justiça humana. E ele diz o seguinte: por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque os ímpios cercam os justos e assim a justiça é torcida. Os ímpios cercam os justos e assim a justiça é torcida. Então, meu irmão e minha irmã, nesse mundo que nós vivemos, por causa do pecado, a justiça nunca será plena. Ela nunca vai se manifestar de forma plena, isenta e correta. Por quê? Porque a natureza humana faz isso. A natureza faz com que a justiça seja, a natureza humana pecaminosa do ser humano, faz com que a justiça seja de fato torcida. E também nós temos um texto lá de Provérbios, capítulo 17, versículo 33, que diz assim: o ímpio aceita suborno secretamente para perverter as veredas da justiça. Veja, meu irmão, que esse texto foi escrito há quase 3.000 anos atrás e já naquela época havia suborno. As pessoas subornavam umas às outras para perverter o quê? Perverter, como diz aqui o texto, as veredas da justiça. Então a natureza humana corrompida, pecaminosa, pecadora, faz isso. E nós temos visto isso na justiça brasileira. Nós temos visto isso como o dinheiro muitas vezes comanda e determina muitas coisas. E aqui está falando de suborno, e isso acontece na nossa sociedade, seja ela qual for. Isso acontece, a justiça ela é corrompida justamente por causa de interesses financeiros, interesses econômicos. Então, meu irmão e minha irmã, a palavra de Deus nos mostra de forma clara que a justiça dos homens é falha. Por isso nós não podemos colocar a nossa esperança, a nossa confiança na justiça dos homens. Nós temos que colocar a nossa esperança, a nossa confiança na justiça do Senhor. E aqui eu entro então na segunda razão pela qual eu digo que o ex-presidente Jair Bolsonaro está cometendo um equívoco, confiando na justiça humana. Eu digo isso porque a justiça de Deus, diz a palavra do Senhor, ela é perfeita. Deus é santo e Ele reina soberano sobre tudo e sobre todos, meu irmão e minha irmã. Um dia Ele vai estabelecer definitivamente a sua justiça. Olha o que diz o Salmo 99, versículos 1 a 4. Ele diz assim: reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins, abala-se a terra. O Senhor é grande em Sião e está exaltado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome grande e tremendo, porque é santo. O nosso Deus é santo. E o versículo 4 diz assim: és rei poderoso que ama a justiça, tu estabeleces o direito, executas o juízo e a justiça em Jacó. Veja o que esse versículo diz: és rei poderoso que ama a justiça. O nosso Deus, ele é santo e ele ama a justiça. E ainda tem um outro texto que está lá no Salmo 119, versículo 142, que diz assim: a tua justiça é eterna e a tua lei é a própria verdade. A tua justiça é justiça eterna. O nosso Deus é santo, Ele ama a justiça e Ele vai exercer juízo e justiça sobre todos, e isso de forma eterna. Meu irmão e minha irmã, nós não podemos confiar na justiça humana. Nós temos que depositar a nossa confiança, a nossa esperança na justiça divina. Aí você pode pensar assim: ah, mas então quer dizer que eu tenho que simplesmente fechar os olhos e deixar as coisas acontecerem? Não, meu irmão, não estou dizendo isso. Nós temos que colocar a nossa esperança e a nossa confiança na justiça que vem de Deus. E quero dizer para você que você tem uma arma poderosa em suas mãos. Que arma é essa? É a arma da oração. Meu irmão e minha irmã, se nós temos um Deus que é santo, que é poderoso, que reina de forma gloriosa, plena, com majestade, tem o controle sobre tudo e sobre todos, e que um dia vai exercer uma justiça eterna sobre a sua vida e sobre a minha vida, sobre toda a face da terra, sobre todo o ser humano que já existiu nesse mundo ou que ainda existe nesse mundo, se ele vai exercer essa justiça, nós temos que colocar a nossa esperança, a nossa confiança nele, e a arma que nós temos na nossa mão é a oração. Nós precisamos orar.
Ore ao Senhor, clame diante de Deus. Agora, o que o presidente Jair Bolsonaro precisa fazer, e talvez ele esteja fazendo, muitas pessoas talvez estejam fazendo isso por ele, a sua própria esposa, que é evangélica, talvez esteja fazendo isso, é orar, clamar, meu irmão e minha irmã, porque através da oração nós podemos destruir barreiras, sofismas, enganos, muralhas podem cair através da oração. Então, clame ao Senhor e peça para que Ele venha com a sua justiça. Olha o que o Senhor Jesus disse para os seus discípulos lá no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, versículo 6. Ele diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Se você tem fome e sede de justiça na sua vida, isso é bom. Você é bem-aventurado, diz a palavra do Senhor. Por quê? Porque o Senhor vai saciar essa tua sede e essa tua fome. O Senhor vai exercer justiça e juízo sobre a sua vida. Ele vai trazer a justiça eterna, meu irmão e minha irmã. Seja nesse mundo aqui ou seja no mundo por vir. Então a nossa esperança, a nossa confiança está na justiça divina, na justiça de Deus, não na justiça dos homens. Coloque a sua esperança e a sua confiança em Deus. Deposite diante dele a sua esperança e a sua confiança de que ele vai fazer justiça na sua vida, seja nesse mundo ou seja no mundo por vir. Então, independentemente do que venha acontecer com o ex-presidente Jair Bolsonaro, nós temos que entender que o Senhor está acima de tudo, está acima de todos, e que ele pode mover a mão sobre essa situação, tanto a dele, quanto a sua, quanto a minha. Deus pode mover a sua mão sobre isso e mudar completamente essa situação. Então coloque a sua esperança neste Deus, que tem o controle sobre tudo e sobre todos, meu irmão e minha irmã. Porque com isso você vai experimentar a paz e a tranquilidade que só o Senhor pode nos dar. Então, se você tem um problema na justiça, você está sendo acusado, caluniado, difamado, clame e peça para o Senhor: meu Deus, faz justiça sobre a minha vida. Deposite a sua confiança e a sua esperança na justiça divina, meu irmão e minha irmã. Clame ao Senhor e interceda diante dele. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Antes de nós terminarmos aqui, eu quero deixar um desafio para você. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e com seus familiares, especialmente aqueles que estão preocupados com o futuro do Brasil. Nós precisamos orar pelo Brasil. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, deixe o seu like. E se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao nosso canal. E eu convido você a se inscrever aqui e ativar as notificações. Amém? Fique bem, fique em paz, fique com Deus.